Fala, amiga e amiga, aqui é Albuquerque, no canal Justa Gestão. No vídeo de hoje iremos falar sobre lesão corporal. Recentemente, nós gravamos um vídeo onde falamos da legítima defesa, realizada por um agente de segurança privada. Daí surgiram algumas indagações, alguns amigos e amigas me mandaram no direct algumas perguntas acerca da lesão corporal. Basicamente, a pergunta era a seguinte: e quando um vigilante realiza uma legítima defesa e, posteriormente, ele é acusado de ter realizado uma lesão corporal? Por que que isso acontece, Albuquerque? Senhores, como eu já falei algumas vezes, a nossa pretensão aqui não é exaurir tecnicamente o assunto, trazer a capacidade da boa discussão, contribuir para o fomento do aprendizado, realmente fazer isso, trazer, gerar boas discussões e, naturalmente, com isso nós iremos ter aquele assunto mais discutido, mais debatido e o aprendizado será invariavelmente atingido. Então, vejamos o que fala acerca da lesão corporal. Vamos trabalhar pura e simplesmente com a letra seca da lei, que é o que diz o Código Penal no seu artigo 129, mas para começar, para iniciar a responder aos amigos, eu vou pedir a liberdade para contribuir apresentando duas situações, dois casos concretos que falam acerca de agressão corporal, lesão corporal, que são praticados ou que foram praticados por agentes de segurança. Vejam só, aqui está, um processo está no TJ de Minas, que fala agressão física praticada por segurança. O outro processo está no TJ do Espírito Santo, que fala agressão física praticada pelos seguranças. Aqui estão os números dos processos esses de alcance de todos. Não é coisa minha, isso aqui não é uma informação exclusiva minha, está aqui. Tá? É uma informação pública. E por que que eu fiz isso? Por que que eu coloquei isso? Para que os amigos entendam, busquem a informação, realmente aprofundem as suas pesquisas e entendam o que dizem os julgados acerca dos casos concretos quando fala-se em agressão. Por quê? Aí eu digo, olha, antes da ação, pense na reação. Toda ação tem uma reação e essa reação pode deixar sequelas, pode trazer um efeito colateral indesejável. Então, portanto, antes da ação, pense na reação. Vejamos, então, o que fala especificamente a lesão corporal. Onde encontramos a lesão corporal? Encontramos no Código Penal Brasileiro, no CP, e no seu artigo 29, traz o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Gente, quando o vigilante realiza um ato que tenha a sua legitimidade na legítima defesa, é importantíssimo que ele entenda que ele está agindo de acordo com o que preconiza a lei. Ele está reagindo a uma ação indevida e ele está reagindo em prol da salvaguarda da sua integridade ou de outra pessoa que ele tenha a obrigação de guarda, o dever de guarda. Então, isso é o que sabemos, é isso que devemos fazer, porém, contudo, todavia, nós sabemos que para toda ação existe uma reação, como já dito, e se essa ação for excessiva, talvez daí é que surjam as situações reversas de lesões, de agressões e, infelizmente, invariavelmente, de processos de acordo com o que diz o ditame da lei. Então, é muito simples. Se você agir de alguma forma que venha a ofender a integridade corporal ou a saúde da pessoa, isso invariavelmente irá incorrer num erro, numa falha, que essa falha pode ser configurada crime, e se assim for, irá invariavelmente ocorrer um processo contra aquele agente que agiu excessivamente. Então, isso é o que diz o Código Penal no seu artigo 29, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. É uma pena singela, mas aqui é só o primeiro passo para o que diz ou o que vem dizendo o Código Penal no seu artigo 29. Então, vejamos o seguinte:
Vamos aqui agora falar das demais espécies de lesão corporal. Aí vejam que não é mais já tão singelo, não é mais apenas 3 meses a 1 ano de detenção. Vejamos então o que fala o parágrafo 2º do artigo 129. Quando é que a lesão corporal passa a ser de natureza grave? Quando ela gera uma incapacidade no agente passivo por mais de 30 dias. Ou seja, se daquela intervenção do agente de segurança ele gerar uma lesão contra uma pessoa e dessa pessoa tiver a sua mobilidade comprometida com um espaço superior a 30 dias, ela poderá ser configurada como lesão corporal de natureza grave. Quando ela trouxer perigo à vida, perigo de morte, deixar debilidade permanente, ou seja, uma lesão, um golpe de defesa que causa uma lesão óssea, e dessa lesão deixa uma debilidade, pode sim ser configurado também como lesão corporal de natureza grave ou acelerar parto. Veja, daquela ação houve uma aceleração do parto de uma mulher. O parto até então foi acelerado, contudo, a criança nasceu com saúde e a mãe não ficou com sequela, nenhum dos dois. Então, quando isso ocorrer, poderá ser configurado como lesão corporal de natureza grave. Então, aqui, senhores, nós já sabemos que, em havendo essa situação de o agente de segurança ser, de alguma forma, ter, de alguma forma, atribuído à sua pessoa uma dessas situações, invariavelmente, ele já excedeu o seu dever. Aquele seu ato legítimo, inicial, de legítima defesa, merece ser visto com certo cuidado, porque se nós estamos falando dessa situação, é porque, de alguma forma, pode ter ocorrido algum excesso. Veja que a pena para a lesão corporal de natureza grave já é de 1 a 5 anos, ou seja, nós saímos daqueles 3 meses para 1 ano na lesão corporal de natureza leve e já passamos, dando um salto radical de 1 ano para 5 anos, quando a lesão corporal é configurada de natureza grave. E quando ela é gravíssima? Quando ela é gravíssima, o conteúdo está no parágrafo 3º do mesmo Código 129. E quando é que ela será configurada? Quando ela poderá ser configurada de natureza gravíssima? Quando trouxer incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, da ação do agente gerou uma incapacidade permanente para o agente passivo. Então, natureza gravíssima. Enfermidade incurável. Deixou uma sequela, deixou uma enfermidade física naquela pessoa que aquela não tem cura, aquela situação não tem cura, ela é irreversível. Perda de membro ou deformidade irreversível. É bem análogo, é bem parecido, né? Enfermidade incurável ou perda de membro ou deformidade incurável, irreversível. E causar aborto. Veja só, se aqui no parágrafo 2º traz a possibilidade de aceleração de parto, aqui quando se fala na causa do aborto, nós já estamos falando de uma morte, porque da ação daquele agente ocorreu uma lesão a uma pessoa que trouxe o interrompimento de uma gestação. Portanto, trouxe gerou a causa de uma morte, aquela ação. Então, por isso, a pessoa tem que ter muita atenção. Agora, uma coisa interessante, quem é capaz de praticar a lesão corporal? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode realizar a ação corporal, ou seja, qualquer pessoa pode ser o agente ativo. E também, da mesma forma, qualquer pessoa pode ser o agente passivo, ou seja, pode ser vítima da lesão corporal. Olha só a pena, quando falamos em lesão corporal de natureza gravíssima, reclusão de 2 anos a 8. 2 a 8 anos de reclusão. Vejam que se nós temos na lesão corporal de natureza leve uma detenção de 3 meses a 1 ano, quando nós partimos para uma situação de agravamento, nós temos um aumento de pena de 1 a 5 anos.
e quando nós temos uma situação onde possa trazer o que está no rol do parágrafo 3º do artigo 129, nós já vamos para uma reclusão de 2 a 8 anos, de 2 a 8 anos, ou seja, uma pena alta, uma pena severa, uma pena muito forte. Portanto, o homem de segurança, quando ele tiver que realizar uma intervenção, e ele tem que realizar assim muitas vezes, ele precisa pensar, antes da ação, ele tem que pensar na reação. E ele não pode exceder o seu limite legal, porque se ele exceder o seu limite legal, ele invariavelmente ele poderá incorrer aqui na pena do artigo 129, nessas situações aqui, nesse rol que consta aqui no artigo 129, acerca da lesão corporal. Aí eu falo, ó, se da lesão corporal resulta morte e não tenha havido dolo por parte do agente, a pena será de 4 a 12 anos. Isso aqui também está no artigo 129. Se da lesão resultar morte e não tenha havido dolo, ou seja, se da ação do agente resultou morte e se daquela ação, se aquela ação não teve uma intenção dolosa, ou seja, apenas o vigilante, apenas o agente de segurança foi excessivo e daquele seu excesso houve a causa morte, poderá haver uma diminuição de pena, onde o agente irá responder de 4 a 12 anos, que também não é pouca coisa. Portanto, amigo, amiga, fiquem atentos a essa questão, estudem com afinco o que diz o artigo 23 do Código Penal, que eu repito ele aqui, para que nós vejamos, para que nós massifiquemos o que diz o Código Penal no seu artigo 23, da excludente de ilicitude. Fala assim, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal ou exercício regular de um direito. Então, aqui está a excludente de ilicitude e aqui está a consequência de um ato excessivo. Ou seja, é legítimo praticar a legítima defesa? Sim, é legítimo. Muitas vezes será necessário, é o nosso dever. Mas nós precisamos ter muita cautela para que não incorramos no erro e esse erro possa ser configurado como um ato danoso que tenha tipificação no Código Penal como crime e nós incorramos conforme diz o artigo 129 do Código Penal. Aí veja só o que fala o parágrafo único do mesmo do mesmo artigo 23 do Código Penal. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, amigo, amiga, isso é o que fala o Código Penal acerca do artigo 129, quando falamos em lesão corporal. E também o que fala o artigo 23, quando fala da questão da legítima defesa. Então, eu agradeço aos amigos e amigas que ficaram até aqui conosco. É um vídeo rápido, é um vídeo simples, mas eu espero que com este vídeo tenha contribuído para sanar as dúvidas dos amigos. Espero ter respondido às perguntas que fizeram, que mandaram lá para o meu direct no meu Instagram. E, como eu já falei, o nosso propósito é esse, é trazer boas discussões, é poder contribuir com o amigo, com a amiga, é fazer com que as boas discussões surjam, para que os bons debates aconteçam, porque desta forma o homem de segurança, a mulher de segurança irá crescer, irá aprender, ele será valorizado, ele irá valorizar o seu trabalho, ele irá valorizar a sua classe e, invariavelmente, com isso todos ganharemos. Ganharemos os profissionais de segurança e ganharemos nós que também contratamos e precisamos de segurança. Então, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo, se Deus quiser.